Olá, futuro universitário! Estamos aqui com mais esse vídeo para falar sobre nomenclatura de compostos orgânicos. Bom, vê só, para começar, você tem que identificar no composto orgânico que você quer dar nomenclatura se ele é uma cadeia normal ou uma cadeia ramificada, certo? Então, quando você olha e vê que ele é uma cadeia normal, você tem 4 passos para você dar o nome correto para esse composto orgânico. Então, o primeiro passo que você tem que fazer é identificar a quantidade de carbonos na cadeia. Você vai contar a quantidade de carbono nessa cadeia. Depois, você vai verificar se tem insaturações, dupla ligação ou tripla ligação entre carbonos. Preste atenção que tem que ser entre carbonos, hein? No terceiro passo, você vai verificar qual é a função orgânica associada àquele composto orgânico. E por último, você monta a estrutura da nomenclatura. Então vamos ver cada uma dessa etapa. Então, ó, primeira etapa, identificar a quantidade de carbonos da cadeia. Por que isso é importante? Para você determinar o prefixo. Então, ó, quais são os prefixos que a gente tem? A gente tem, quando você tem um carbono, a gente tem o prefixo met, 2 carbonos et, 3 carbonos prop, 4 carbonos but, 5 carbonos pent, 6 carbonos ex, 7 carbonos ept, 8 carbonos oct, 9 carbonos non e 10 carbonos dec. Certo? Então é met, et, prop, but, pent, ex, ept, oct, non, dec. Certo? Então, ó, o pent, o ex, o ept você é mais fácil de saber, certo? Agora, esses 4 primeiros aqui é met, et, prop, but, ok? Vamos lá para o segundo passo. O segundo passo é verificar a presença de insaturações. Ela pode ser do tipo de ligações duplas entre carbonos, por exemplo, essa aqui, ó, ligação dupla, certo? Ou ligação tripla, que é essa situação aqui onde a gente tem 3 ligações, ó, entre carbonos, certo? Então, ligação dupla, ligação tripla. Por que é importante isso aí? Porque vai determinar o infixo. O infixo é quando a gente vai identificar se tem saturação ou não. Né? Então, quando a gente tem ligação dupla, o infixo vai ser en, certo? Você lembra de propeno, buteno. Então esse aqui é o prefixo en. Quando você tem 2 ligações duplas na estrutura, você vai ter um infixo chamado de en, certo? No caso, para ligações triplas, a gente vai ter se tiver uma ligação tripla, a gente vai ter o infixo chamado in, certo? Um propino, um etino, ok? O terceiro passo é verificar qual a função orgânica. Então você deve lembrar quais são as funções orgânicas que a gente tem e como identificar uma função orgânica. Você tem que lembrar que para identificar a função orgânica a gente tem que olhar o grupo funcional. Então aqui eu lembro a você algumas funções orgânicas oxigenadas. Por exemplo, a função orgânica álcool, ele tem um grupo funcional dessa forma aqui, que a gente tem uma hidroxila ligada a um carbono saturado. O aldeído, a gente tem essa estrutura aqui, que é um C-O-H ligado a um radical, no caso uma cadeia carbônica. O ácido carboxílico, a gente tem um C-O-OH ligado à cadeia carbônica. No cetona, a gente tem um C-O ligado a duas cadeias carbônicas, um de cada lado do carbono. O éter, a gente tem um oxigênio no meio de uma cadeia carbônica. O éster, a gente tem como se fosse um ácido carboxílico, só que substituindo o hidrogênio por um radical, certo? Ou seja, uma outra cadeia carbônica. Certo? Então, por que é importante você verificar a função orgânica? Porque identificando a função orgânica, você vai saber qual vai ser o sufixo para a nomenclatura. Então, por exemplo, um hidrocarboneto, aquele composto orgânico que só é formado por hidrogênio e carbono, ele vai ter um sufixo O. Ou seja, a última parte da nomenclatura dele vai terminar com O. Um álcool vai terminar com OL, ou. Então, por exemplo, etanol, propanol, butanol. O aldeído termina com al. Por exemplo, metanal, propanal, etanal. Certo? O ácido carboxílico ele vai ter ácido mais oico. Então, por exemplo, ácido propanoico, ácido butanóico. Certo? Cetona termina com ona. Então, é propanona, butanona. Ok? Se você identifica um éter, por exemplo, então ele vai ter a nomenclatura dele vai ser oxi mais ano. Então é tipo etox, etano, metox, propano, éster, ato e mais ila. Então é o caso de metanoato de etila,
por exemplo, etanoato de etila, propanoato de metila, certo? E aqui, no caso de uma amina, a gente vai ter, por exemplo, propilamina, certo? Então, a terceira parte, você verificar qual a função orgânica é importante porque ela vai determinar o sufixo, certo? Então, a terminação do teu nome do teu composto, ok? E por último, é montar a estrutura da nomenclatura, certo? Que ela vai vir a posição, o prefixo, certo? O prefixo, que vai ser met, et, prop, but, infixo, que é an, en ou in, e o sufixo, que determina exatamente o grupo funcional. Então são os exemplos aqui: pentano, etanol, metanal, ácido propanóico, propanona, metoximetano, metanoato de etila, propilamina. Perceba que aqui a gente tem pente, né, 5 carbonos. Só ligações simples entre carbonos. O, hidrocarboneto, só hidrogênio e carbono. Etanol, et, é o prefixo de 2 carbonos. Só ligações simples entre carbonos. O, é um álcool, então tem OH. Met, tem um carbono só. Só tem um carbono, então ligações simples. Aldeído. Ácido propanóico, então prop é um ácido de 3 carbonos. Só ligações simples entre carbonos. Óico, a identificação do ácido carboxílico, que é aquela C-OH, C-O-OH. Metoxipropanona, então prop, 3 carbonos. Só ligações simples entre carbonos. Ona, é uma acetona. Ok? E daí sucessivamente. Beleza? Vamos lá. No caso de uma cadeia ramificada, a gente tem que identificar a cadeia principal, depois identificar os radicais que estão ligados a essa cadeia principal, enumerar a cadeia carbônica principal e, por último, dar um nome. Então, ó, como a gente identifica a cadeia principal? A gente identifica procurando a sequência com maior número de carbonos. Certo? A cadeia carbônica principal também deve conter as insaturações e deve conter o grupo funcional. Então, por exemplo, aqui, ó, a gente tem essa cadeia carbônica que a gente tem, vamos contar qual é a maior sequência, qual é a sequência com o maior número de carbonos. Então, 1, 2, 3, 4, 5 ou 1, 2, 3, 4, 5. Aí você diz, Danilo, pode ser tanto assim para baixo quanto reto. Mas calma, tem a exigência de que as insaturações têm que estar também na cadeia carbônica principal. Então, obrigatoriamente, ela vai ter que vir para cá. Certo? Vem para cá. Outra coisa, deve ter grupo funcional. Nesse caso aqui do exemplo, ele não teve o grupo funcional, né? É só carbono e hidrogênio. Então aqui é um hidrocarboneto. O segundo passo, qual é? Identificar os radicais. Então você vai ter a cadeia carbônica principal, identificou a cadeia carbônica principal, o que tiver associado, ligado a essa cadeia carbônica principal são radicais. Certo? São as ramificações ou radicais. Terceiro passo, enumerar a cadeia carbônica principal. Então, por exemplo, aqui ele identificou a cadeia carbônica principal em vermelho, a sequência de maior número de carbonos. Nesse aqui tem 8 carbonos. Certo? E aí, para enumerar a cadeia carbônica principal, você deve enumerar de tal forma que comece a partir da extremidade mais próxima da dupla ou tripla ligação ou também dos radicais. Certo? De radical também. Então, por exemplo, aqui, se eu começo dessa extremidade aqui, esse radical ele está no carbono 3. Se eu tivesse começado dessa outra extremidade aqui, o primeiro radical ele estaria no carbono 4. Então não é o aconselhável. Então o aconselhável é você enumerar de tal forma que os radicais ele ficam a menor numeração. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Certo? E aí esse radical aqui, metil, ele está ligado no carbono 3, enquanto que esse radical aqui, etil, ele está ligado no carbono 5. Ok? Então feito isso, essas etapas é só dar o nome agora. Então, por exemplo, esse exemplo aqui foi identificado então a cadeia carbônica principal com 10 sequências de 10 átomos aqui, foi identificado os radicais em verde, né? O metil, o isopropil e o etil, certo? E por último, foi enumerada a cadeia carbônica principal e por último foi dado o nome, 7-etil, por quê? O radical etil, ele está na posição 7 do carbono 7. Então, 7 etil, 4 isopropil. Por quê? Porque
Porque o radical isopropil está no carbono 4. Então 4 isopropil, 2 metil. Por que 2 metil? Porque o metil está no carbono 2, certo? Da cadeia carbônica principal. Pronto. Então 7 etil, 4 isopropil, 2 metil. Pronto. Depois que você colocou as posições da nomenclatura dos radicais, vai agora para a nomenclatura da cadeia carbônica principal. Então, decano. Por que decano? Dec, porque ele tem 10 carbonos. An, porque só tem ligações simples entre carbonos, não tem saturação. E O, porque é o hidrocarboneto. E com isso a gente termina a nomenclatura dessa cadeia ramificada, seguindo os 4 passos. Identificou a cadeia principal, identificou os radicais, enumerou a cadeia principal e aí deu o nome, colocando primeiro as posições dos radicais e depois a cadeia principal, certo? Botando a nomenclatura da cadeia principal. Ok. Aí se você poderia se perguntar assim, ô Danilo, e por que na nomenclatura a gente começou com etil e não começou com metil? Por exemplo, 2 metil, 7 etil, porque você precisa começar em ordem alfabética, certo? Então, o E vem antes do I e vem antes do M, né? O E de etil vem antes do I, de isopropil, que vem antes do M de metil no nosso dicionário, né? No alfabeto. Então, você deve seguir essa ordem alfabética. Ok? Bom, pessoal, então chegamos ao final dessa videoaula, onde a gente deu uma visão geral de como fazer a nomenclatura de compostos orgânicos de cadeia normal e cadeia ramificada, certo? Um passo a passo. Se você gostou, dá uma curtida aí no nosso vídeo, dê o seu like, se inscreva em nosso canal e também divulga esse conteúdo para os seus colegas, ok? Então, um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.